Vamos lá, quinto ano, dar início ao sistema digestório ou digestivo. O que seria esse sistema digestivo? Nessa imagem, vocês podem ver que inicia um tubo desde a nossa boca até próximo ao peito. Esse é um tubo oco, que ele parece uma mangueira, e ele vai desde a cavidade bucal, que é a boca, até o ânus. Seu comprimento pode chegar até a 9 metros, e ele possui alguns órgãos que o ajudam a fazer todo o processo, que são os dentes, na mastigação, a língua e as glândulas salivares já começam na quebração desses alimentos através de reações químicas. O fígado, a vesícula biliar e o pâncreas também fazem parte desse processo. Quais as funções desse sistema digestivo? Temos mais funções, mas aqui nós temos as principais. Ele aproveita as substâncias estranhas, que seriam os alimentos, pegam seus nutrientes para manutenção do corpo. Transformação mecânica e química, isso é a quebra do alimento. E as reações químicas das enzimas, que começam desde a saliva, para ajudar na trituração desse alimento, para que quando ele chegue no seu intestino, ele consiga ser absorvido. Vai transportar alimentos digeridos e a água e os sais minerais para todo o corpo, através dos capilares sanguíneos. Já vimos também que o sangue, ele faz o transporte de tudo, também de nutrientes. Eliminação dos resíduos alimentares não digeridos. O que quer dizer isso? O cocô, ele é formado a partir desses resíduos alimentares, que é aquilo que o corpo não precisa. Então, o nosso corpo, ele é uma máquina inteligente, que ele come o que ele precisa, ele mantém o nosso corpo, e aquilo que ele não precisa, ele elimina. Aqui nós temos os principais órgãos para fazer a digestão: boca, esôfago, estômago, intestino delgado. Vamos ver que também tem o grosso, pâncreas, certo? Principalmente, essa digestão, ela começa na boca. O seu alimento, ele entra pela boca, vai ser mastigado, deglutido, que forma o bolo alimentar. A saliva, ela vai ter uma reação química, como eu já falei, e com essas enzimas, ela começa a quebra desse alimento desde a boca. A amilase salivar, chamada pitialina. Essa é uma enzima que faz a quebra do alimento, que está na nossa língua e nós não podemos vê-la. Aqui, a saliva, ela fica nessa glândula sublingual, na nossa língua, que nós não vemos, mas ela manda um líquidozinho que junto com o alimento começa a quebrar para quando for descer pelo nosso tubo, não machuque. A língua, esses pontinhos que vocês veem na língua, elas são sensores que captam o gosto. Tem o lugar aí que você sente o doce, o salgado, o azedo. Ela é quem capta os gostos dos alimentos. O esôfago, ele faz o bolo alimentar através desses movimentos peristálticos. Mas na frente vocês vão entender bem direitinho o que significa isso. Estreitamento do tubo muscular, que se propaga empurrando o alimento para toda a extensão do esôfago, até chegar à cavidade estomacal. Mais na frente tem um slide que mostra esse movimento peristático, que ele começa a empurrar o alimento para que ele desça. Esse é o slide. Ele começa a fazer movimentos em nosso corpo, empurrando esse alimento para frente.
Ele contrai e relaxa, até o bolo alimentar passar. No estômago é a parte mais dilatada do sistema digestivo, que quer dizer que é a parte maior, onde podemos comportar de 2 a 4 litros de alimentos. Por isso, aquelas pessoas que são gordas, eles diminuem o estômago para só caber 400 miligramas de comida. Aqui está o estômago. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é por onde o alimento vai entrar para o estômago. Quando chega no estômago, tem outras enzimas que vamos dizer que ele seja um liquidificador, que ele vai triturar mais ainda o alimento para que ele possa ser absorvido melhor pelo corpo. Aqui vocês têm as partes nos pormenores, mas nós não vamos nos pegar a isso. Aqui o intestino delgado, ele começa aqui pelo duodeno, que é a passagem do estômago para outra parte do intestino. Aqui, ó, o estômago, parece um saquinho, e essa tripinha, ó, o final do estômago é o duodeno, que ele vai descendo para o intestino grosso. Aqui vocês têm todo o processo, desde a boca, ó, esôfago, estômago, intestino delgado e grosso. E aqui vai mostrando o que acontece em cada parte. Como já vimos o que acontece na boca, falei agora há pouco o que acontece no estômago. No intestino delgado, esse alimento, ele começa a ser retirado a água dele. Ele começa a ficar mais denso. A água é absorvida no intestino delgado. Os nutrientes passam para o corpo através do intestino grosso, onde já formam o bolo fecal para sair no cocô. Aqui nós temos o pâncreas e o suco pancreático, que é o que ajuda nessa trituração também. Aqui nós temos o pâncreas, mas nós não vamos estudar por partes ele. Aqui nós temos o fígado e a bile, responsável por secretar uma substância amarela esverdeada, denominada de bile. Essa bile, ela é jorrada para o estômago, para ajudar na trituração dos alimentos também. E também é responsável por emulsificar as gorduras. Por que é que pessoas que comem bastante gordura ficam com, assim, sintomas de enxaqueca? Porque o fígado absorve toda aquela gordura e ele ainda está em processo de transformação. Por isso que a pessoa fica se sentindo um pouco enjoada. Aqui também nós não vamos estudar essa parte. A absorção do intestino delgado. É como eu falei. Ele vai absorver tudo o que o seu corpo vai precisar. Todos os nutrientes, todas as vitaminas, é no intestino delgado. Por onde ele vai captar tudo isso? Por essas microvilosidades, que são tipo uns pelinhos que ficam aí, que captam todas as vitaminas e os nutrientes. Agora eu vou pegar uma parte que vocês vão entender bem melhor. Quando a criança está com excesso de vermes e a criança não absorve mais os nutrientes, é porque os vermes, um exemplo, a ameba, ela se gruda nessas microvilosidades do estômago e a criança não consegue receber os nutrientes do alimento. Quem fica recebendo esses nutrientes são os vermes, no caso. Por isso que quando a criança toma o remédio de verme, automaticamente mata esses vermes, eles se desgrudam dessas microvilosidades e a criança começa a ficar com apetite, a pegar todos os nutrientes dos alimentos. E o intestino grosso
é aquele onde faz o material fecal. Feito eu falei, ele já começa a deixar o bolo fecal duro já pronto para ser excretado. Aqui se chama o intestino, certo? Tem o colo transverso e aqui o final, ó, já é o reto e o ânus. A comida percorre todo esse processo até ser eliminado. E aqui temos só esse boneco mostrando a vocês os órgãos responsáveis pela digestão dos alimentos, certo? Não vai dar para vocês pegar todas essas informações lendo apenas uma vez e assistindo esse vídeo apenas uma vez. Isso aqui vocês vão pegando aos pouquinhos. Por isso que nós vamos ficar revisando conteúdos também enquanto não voltarmos às aulas ao normal, certo? Vou mandar a atividade para vocês. Qualquer dúvida é só me perguntar amanhã.